Muito bem, um exercício muito polêmico esse aqui, né? Eu tenho uma posição quanto a ele que muitas pessoas acham que eu exagero. Mas olha só, vamos lá passo a passo. Eu vou colocar a minha justificativa e aí vocês que têm que tomar a decisão depois. Bom, né, esse exercício ele é chamado de extensão de tronco, de quadril, né? Ou extensão de coluna, ou back extension. Tem algumas máquinas importadas que ele chama back extension, né? Ou extensão no banco romano, a gente chama também, né? Muito comum. Então ele trabalha praticamente, olha lá, os paravertebrais, né? Ó, os paravertebrais estão todos ativados aqui, né? A pessoa que está em isometria, todos ativados. O glúteo máximo, que está fazendo uma extensão de quadril, ele é um grande extensor de quadril. E os posteriores de coxa também estão trabalhando. Eles não ajudam na extensão de quadril, tá? Então, como é que eu sugiro a pessoa posicionar aqui no banco? Primeiro, vamos começar lá de baixo. Então, os pés em rotação externa, né? Os pés rodam ali, mas o quadril tem que rodar também, tá? Se você rodar só o pé, não vai não. Aí aqui, fazendo dessa forma, você já está ativando um pouco mais de glúteo, principalmente glúteo médio. O glúteo médio, ele é um bom rotador externo de quadril. Estabilizar o abdômen, o que a gente pede, gente? É dessa forma mesmo, prender xixi, prender o cocô, afunda o abdômen, faz de conta que você está travando tudo ali. Que aí vai trabalhar toda essa região. Eu até esqueci de colocar aqui, ó, tá faltando. O transverso do abdômen vai trabalhar demais esse exercício, tá? Então, enfatizar a extensão de quadril. Gente, o que acontece? As pessoas descem e voltam, só ativa extensores de coluna. Desce e volta. Aí fica aquela coisa assim, ó. Aí quando fica hiperextensão, fica pior ainda. Passa um pouco aqui. Aí fica assim, ó. Aí a coluna vai embora. Então, você tem que enfatizar o aluno, olha, pensa no seu glúteo também. Ele tem que puxar a sua coluna junto. Senão vai fazer só flexão e extensão de coluna. Então, se a pessoa executa esse exercício e ela fala com você que está sentindo muito a lombar, principalmente, pode saber, ela está fazendo só a extensão de coluna. E aí, pessoal, grande chance também dela fazer um movimento só na região lombar. Sabe quando você pega sabe aqueles fiozinhos de metal que você começa a quebrar, ele quebra só num ponto? Vai acontecer isso. A pessoa está forçando só numa região, ela não está recrutando a coluna inteira. Então, esse exercício tem essa particularidade. A gente tem que recrutar a coluna toda para ser bem feito. A grande maioria não faz esse exercício bem feito. Tá? Então, amplitude de movimento. Não tem que descer, tem que encostar a barriga aqui, não. De 40 a 45 graus de flexão de coluna. E aí, observar, igual eu falei, a sobrecarga na lombar. Se a pessoa falar com você que está sentindo só lombar, pode parar. É porque ela não tem um acionamento de extensores de quadril, né, da coluna por inteiro, tá? E aí, isso aqui a gente chama de ritmo lombopélvico, né? Tem que descer e tem que voltar com extensão de tronco e extensão de quadril. E aí, para fazer agachamento terra, para fazer stiff, tem que ter isso bem feito. Tá? Então, esse exercício é muito arriscado. Olha lá. Aqui é o Luiz executando, né? Um grande parceiro aí de profissão. Vamos ver aqui, ó. O ritmo dele não é muito bom, não. Eu custei a. Olha só. Ele está fazendo amplitude reduzida, né? A gente nota aqui, ó, que ele está tendo dificuldade de utilizar o quadril, tá vendo? Vamos ver de novo a cara dele, ó. Foi boa, não. Olha lá. Ó, ele tem dificuldade de recrutar o glúteo dele para fazer esse movimento. E a coluna tem uma rigidez na torácica dele, ó. Ele está sentindo a lombar. Então, gente, esse é um exercício de alto risco, né? E aí, o que eu indico? Eu indico realizar ele em isometria, tá? Essa pessoa aqui que está aqui, ela está grávida, se eu não me engano aqui estava com uns 18 semanas, 20 semanas. Então eu trabalhava aqui muito a região cadeia posterior, né?
fazia muito exercício para a região paravertebral, para o glúteo médio. Olha o pezinho dela como é que está rodado externo. Né? Apoiado bem. Então, aqui, ó, esse apoio aqui desse banco romano, ele ajusta. Se eu colocar ele mais para cima, a gente vai trabalhar mais extensores de coluna. Se eu colocar ele mais para baixo, a gente enfatiza um pouco mais o glúteo também, porque está fazendo uma extensão de quadril, só que isometria. A pessoa fica alinhada no equipamento e fica paradinho. Aqui é um nível intermediário, tá com a mão na cabeça. Quer ficar mais difícil? Estica os dois braços. Tá? Então, eu consigo aumentar a intensidade aqui sem pegar peso, sem fazer qualquer firula. Tá? É um exercício muito bom para trabalhar a cadeia posterior, trabalha todos os grupos musculares aqui posterior e a musculatura profunda do abdômen. E eu utilizei aqui, inclusive, como uma gestante. Tá? Agora, se eu executo dinâmico aqui, igual o Luiz está fazendo, e se ela não tiver um ritmo lombopélvico bom? Tá? A pessoa que não tem um ritmo lombopélvico bom, a gente tem que trabalhar muito glúteo isolado, para o glúteo dela puxar o quadril dela. Tá? Então, fica aí a minha dica. Olha só como que esse exercício ele é motivo até de discussão. Né? Olha aqui, ó, é o back extension no banco romano, né? Tá falando aqui na cadeira romana. É ou não é seguro? E é um exercício eficaz? Então, pegou alguns pesquisadores aqui mundiais, né? Um dos maiores pesquisadores de musculação. Tem dois aqui que são muito citados quanto à hipertrofia, treinamento de glúteo, né? O Contreras, ele tem um livro de glúteo. O Brad é o maior pesquisador de hipertrofia atualmente. E esses dois aqui são pesquisadores que trabalham muito com lesão na musculação, sabe? Então, eles lançaram essa discussão justamente. Será que esse exercício ele é seguro? Será que ele é eficaz? Tá? E aí chega nessa possibilidade. Olha, se a pessoa não contrair de forma, né, homogênea, ela ficar mexendo só uma parte da coluna, vai machucar. Então, o risco é muito alto. E aí, gente, qual que é a minha justificativa? Justamente, olha, quando a pessoa faz uma flexão excessiva, aí pensando no dia a dia, pensando naquele exercício, pensando em qualquer coisa, faz uma flexão de coluna excessiva, né? Você está indo nessa direção, olha só como é que o nosso, né, disco intervertebral ali vai projetar posteriormente. Então, a hérnia vai sair, entre aspas, para trás, posteriormente. Se a gente faz a hiperextensão lombar, aí a gente está projetando, né, amassando o disco nesse sentido, e a hérnia sai anteriormente. Tá? Então, muito cuidado com as hiperextensões lombares e com as flexões de coluna lombar. A gente tem aqui, ó, primeiro, vamos focar à esquerda, só em flexão e extensão. Aqui, gente, é a nossa coluna. Então, aqui em cima é o occipital, aqui é a C1, C1, C2, C3, aqui é a cervical, aqui é a torácica, aqui, né, é a lombar e aqui é a sacral. Então, a gente nota que, olha só, a cervical flexiona bem, né? Olha lá, até a C7 flexiona bastante, a torácica já flexiona menos. Ela não tem que ficar flexionando muito. Aí ela aumenta um pouco, vai aumentando, olha, vai aumentando. Chega aqui embaixo, lá na L2, L3, a nossa coluna flexiona muito. Então a gente tem muito movimento nessa região. Então, gente, já imagina, no dia a dia, você vai amarrar um tênis, você flexiona a coluna, você vai pegar um negócio no chão, você flexiona a coluna, você vai, né? Então, aonde a gente tem muito movimento, gente, lá na L5, S1. Olha aqui, tem 20 graus de flexão e extensão. Então, normalmente, olha o que eu estou falando, normalmente as hérnias que acontecem lá na região lombar é lá na L5, S1. O médico já pega o raio-x e já olha e fala assim, é lá na L5, S1. Ele sabe, porque é ali que tem muito movimento.
E aí, o que as pessoas ficam fazendo? Fazendo esse exercício aqui até lá embaixo. Não é assim? Crente que tá bonitão, né? Ou bonitona. E aí, o que está acontecendo? Um exagero, que aí vai sair uma hérnia lá na L5, S1. Gente, aí eu coloco aqui para vocês. Será que isso aqui é bom?